Começa agora mais Uma Puxa a Outra e hoje estamos recebendo aqui a Luísa Russo, que é especialista em direito do passageiro aéreo. Então já imagina, né, gente? Hoje vai ter dúvida, hoje vai ter bastante coisa legal aqui, um aprendizado aqui para nós puxadoras e também para quem está assistindo. Luísa, obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite, a disponibilidade de vocês de ouvir um pouquinho sobre os perrengues desses passageiros, que não são poucos. É um prazer estar com vocês. É uma alegria também pra gente. Então vamos começar aqui com o primeiro tema. Perder voo, esquecer o passaporte, pagar mico com o idioma, quem nunca? Vamos rir, ou talvez chorar, lembrando dos perrengues que transformaram qualquer viagem num roteiro de aventura. E para começar aqui, fazer essa puxada, eu vou chamar a Vivi, porque ela tem uma história aqui no Brasil, né? Num lugar muito conhecido, fora do Brasil, eu acho que até conhecido mais por estrangeiros do que brasileiros, talvez. Com certeza, até porque muitos brasileiros não vão viajar para esse lugar, porque é um perrengue do começo ao fim, que é a nossa floresta amazônica. O Acre, e faz parte do nosso mapa do Brasil, tá? É brasileiro, faz parte. Eu fui pro Acre, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. 3 aviões, um ônibus de 3 horas e um barquinho para subir o rio acima, mais 8 horas de barco. Tec, 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 só cabe 4 pessoas no barquinho, tá? Aquelas canoinhas mesmo, assim, sabe? De gasolina, assim. Tinha um índio. Isso, eu fiquei numa numa aldeia indígena, na última aldeia indígena lá, fiquei bem legal mesmo, do pessoal, acho que é Yanomami, e foi muito legal, porém, a questão foi a bagagem, porque assim, né, o que levar para uma aldeia indígena? E que mala? E a mala, né? E a mala e também a questão de tava meio que frio e meio que calor, não sabia o que levar. E aí eu levei uma baita de uma mala de 32 quilos. O problema era carregar a bendita da mala. Aí eu falava, gente, por que eu trouxe essa mala? O que eu vou fazer com essa mala? E o que você levou? Eu levei bastante roupa, tipo bastante leg, eu levei bastante roupa. Só que olha só que interessante, né? Teve uma amiga minha lá, que nem conheci, que é uma influencer também, que é a Lari, Michelin, inclusive. Oi, Lari, amo você, inclusive, que se tornou uma grande amiga minha. O que acontece? Ela perdeu o voo, perdeu a questão de não poder despachar a mala e acabou indo pro voo apenas com uma pequenina mochila. Chegou lá, ela não tinha roupa para usar. E eu pude dividir toda a minha mala com ela. E aí ela teve um motivo para aquela mala imensa, com um monte de coisa. Tinha justificativa, pelo menos, né? E a pergunta é, ela te ajudou a carregar a mala depois, né? Mas os índios lá, eles que carregaram pra gente, por incrível que pareça, porque realmente era uma mala de rodinha, de 32 quilos, enorme. Cara, não tinha como a gente carregar, tinha que ser no lombo mesmo, entendeu? Cara, imagina. Eu já passei por isso da mala, mas na Itália. Muito longo, tudo subida, tudo descida, tudo subida, tudo descida. E a mala, desde então, de verdade, gente, pra onde quer que eu vá, eu vou com a malinha pequena. É muito raro. É muito raro. Porque assim, ou a gente tá indo pra fora pra fazer compra, que seja, e aí você ou leva a sua grande, mas com a pequena dentro, ou de fato eu consigo enxugar tudo e levar na pequenininha. E eu tento, né? Depende da quantidade de dias. E da temperatura também, né? Depende da questão. Mas aí eu compro lá. É uma possibilidade. Porque a gente não tem roupa aqui pro frio de lá fora. Isso é verdade. Então, por exemplo, se a gente vai pra Suíça esquiar, aí você aluga, compra as roupas lá. Você vai pro Chile esquiar, você vai, aluga. Então, tá tudo bem que eu fui pra Coreia, levei 4 malas e voltei com 6. E até uma panela de arroz dentro da minha mala. Nossa, mas os destinos são excêntricos, são né? sempre, não tem noção. Amazonas, Coreia. Você não tem noção. É algo diferenciado. Rio de Janeiro, Paris, não. Não, fui pra Paris também, fui pro Rio de Janeiro. O molho. Mas o molho ela não pode falar. Vamos ver. Vai ser presa. Porque senão tinha aparecendo na área fiscal. Ai, meu Deus. Mas e você, Ju, tem mais algum perrengue aí tirando esse Eu lembro que eu viajo pra fora, eu sempre pensei em viajar, né? Então eu viajo pra fora desde os 15 anos sozinha, né? Rica, próspera, adora, assim. Não, eu sempre planejei, nem vem. Planejada, é esse o ponto. É planejar, então assim, é a caixinha da viagem lá, então desde os 15 anos, e eu lembro, bem no início, de eu chegar, e aí a pessoa falar pra mim que estava com excesso de bagagem. E eu, ok. O que eu faço com essa informação, né? Entregando o cartão, quando vi a fatura,
O excesso de bagagem foi mais caro que a Mas passagem. normalmente Normalmente mas até então não tinha Podia ter tanta pagado uma mala extra, né? Se soubesse. Exatamente, mas Exatamente. ela assim. E outro perrengue foi em Paris, toda lá, tirando as fotos maravilhosas, tal. Perguntei para onde ir em tal lugar. A pessoa me respondeu, eu falei pausadamente, eles lá não são tão, né, Cordiais. tão cordiais. Pá, 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 pá. Eu fiz que sim. Eu fui parar num lugar que eu não fazia a mínima ideia Nossa. de onde eu estava. Assim. Zero. Sozinha também. O anjo da guarda tem aí uma Papai atividade. protege. Isso papai aconteceu outra coisa. Eu protege. já perdi voo em Paris também, indo pra Coreia. E aí, graças a Deus, um dia perdi o voo, tudo Você com ganhou milhas. cartão? Não, então, tudo com milhas, tava com milhas. Peguei com milhas as passagens. Só que aí, sei lá, eu esqueci de trocar o despertador, esse negócio de fuso horário e tal. Caramba. Quando eu acordei, eu falei, puxa vida, até saí correndo. Peguei meu filho, tava com meu filho de 10 anos, saí correndo. Tentamos chegar no aeroporto, o voo já foi. Agora, Meu Deus. seja que Deus quiser, voltamos pro hotel. E ainda foi a melhor perda de voo, porque eu consegui um voo ainda melhor, de classe semi-executiva, e eu paguei com milhas. E aí a gente ainda foi 12 horas ali, ó. Tranquilamente, chegou inteirinha. Foi a melhor perda de voo que eu já tive na vida. Aí Isso não é um foi, milagre. foi um perrengue chique, na verdade. Heloísa, você teve algum perrengue já? Tem. Olha só que loucura, né? Eu começo a militar no direito aéreo, né, em prol do passageiro aéreo, por conta de um perrengue bizarro que eu sofri em Nova York. Também estava sozinha. Aí era um voo noturno e é aquela coisa de foi uma viagem extremamente corrida. Eu fui ficar 3 dias em Nova York, um bate-volta louco. E aí é inevitável, você tá muito cansado, você chega no avião, eu não sei como vocês são com o avião, eu sou super tranquila, afivela o cinto e dorme. Tchau. Sim. Qualquer meio de transporte. Exato. Eu encosto e eu durmo. Exato. Exatamente. E aí tô lá com o meu cintinho afivelado, meio que dormindo, a aeromoça me acorda e fala assim, o voo foi cancelado, você precisa desembarcar. Oi. Aí eu falo, ok, né, tava todo mundo embarcado, a gente desembarcou, e aí o passageiro aéreo, ele fica uma coisa, nós que estamos acostumados com o aeroporto é uma coisa engraçada, né? A pessoa desce, o avião, ela fica desesperada, mas pra onde eu vou, minha mala, cadê minhas coisas, pra onde eu vou, cadê meu voo? Fica meio desesperado. E aí eu lembro que a comissária pegou e falou assim, ó, nós não damos estrutura, porque os Estados Unidos de fato não dá, não tem lei para o consumidor nos Estados Unidos, se vocês quiserem, tem aí um monte de cama pra vocês. E ela apontou pro chão. Um monte de cama. Ou seja, vamos dormir no chão. Dormimos no chão, e aí fomos remanejados para 12 horas depois, o voo era meia-noite, fomos remanejados pro meio-dia, então tivemos que pernoitar no aeroporto, e aí, literalmente no chão, aí você imagina, você tá com teu passaporte, teus documentos, tuas coisas, aí você fica tipo, durmo, não durmo, meio que dorme abraçado naquela mala de mão, e aí a gente chega em São Paulo, depois eles dão uma caneca do Starbucks com 3 bombons e dizem, pedimos perdão pelo inconveniente. Eu falei, acho que tem alguma coisa que eu posso fazer, né? E aí eu faço esse processo em causa própria, e aí eu recebo uma indenização, eu falo, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui que dá pra Um espaço. uma onda pra surfar dentro do direito que eu acho que ninguém tá olhando. E aí eu começo a trabalhar dentro dessa área do passageiro, e aí os perrengues de cliente são enormes. Mas aí são perrengues já voltados para uma indenização. Agora, perrengues de viagem, inúmeros, né? Sim. Essa coisa de mala, você vai pra Veneza não tem Nada. calçada, você tem que ficar puxando mal. Então é sempre aquela coisa que a gente fala, olha o destino que você tá indo, tem infraestrutura, cabe você levar uma mala pesada, não cabe. Paris, você vai como? Você vai de metrô, você já viu o tamanho da escadaria do metrô de Paris? Então esses perrengues são naturais porque a gente tem preguiça de pesquisar, né? Essa é a verdade. Com certeza. Então, eu acho que todo mundo, né? Elas até falaram, eu falei, acho que eu nunca passei um perrengue, muito perrengue. A gente já teve uma convidada aqui que foi a Bárbara, ela pegou, acho que um tornado, né? Alguma coisa assim, dentro do navio, uma coisa bem hard. Eu acho que eu nunca passei nenhum tão grande assim. Eu passei recentemente que o gênio do meu marido, a gente foi para os Estados Unidos, ele alugou o carro, fez tudo certo aqui pelo Brasil. Quando chegou lá, ele não levou o cartão de crédito na via física, ele levou só no celular. Ele pensou e falou, no Brasil aceita em todo lugar, eu vou chegar nos Estados Unidos, óbvio que vai aceitar. E aí chegou lá, não tem como. Eu não sei se muda de um estado para o outro, eu não lembro de ter feito nada para alugar carro na Flórida, mas em Nova York precisava. E aí eu tinha levado um cartão de crédito no meu nome, só que eu não levei a minha CNH. E a minha CNH também não levei porque ela estava vencida. E eu não ia dirigir. Eu sou meio medrosa pra dirigir em outros lugares. Até dentro do Brasil, assim. Meu negócio é em Santos. No máximo, assim, São Paulo, Bandeirantes, ali. Então, esse foi um perrenguezinho. E aí, gerou um perrengue maior. Por quê?
porque tudo certo, a gente desceu em Baltimore, que é perto ali de Nova York, porque queria passar na Filadélfia pra ver a Estátua do Rock. Tá. Então a ideia toda era esse rolê, e ele gosta de dirigir nos Estados Unidos. Aí, moral da história, a gente teve que achar um outro jeito de ir pra Nova York, que chegasse lá, né? Porque daí o problema já era outro, a escala de problema já foi outra. Bom, agora eu preciso chegar, né? Como chegarei? Pegarei outro voo? O que farei? Sim. Aí a gente acabou tendo Aí tinha uma opção de ir de trem, mas assim, o trem eram $300 por cabeça. Uau. E Era aí, mais caro do que a passagem aérea. é mais caro do que a passagem aérea. Só que a gente já tava sem opção, Sim. né? A gente tinha que chegar de algum jeito. E aí, chegando em Nova York, a gente, pra quem já foi, né? A gente desceu na Penn Station, que é, meio longe da onde a gente ia ficar. A gente, né, ficava na 54, a Penn Station lá pela 23. E a gente foi andando com as malas pela 7ª Avenida ali, andando. Falando, pô, já estamos aqui mesmo, né? Já estamos lascados, né? Eu não conheço a primeira vez aqui. Vamos terminar de fazer bolhas no pé, com certeza. E foi assim. E o bom é que, assim, né, cidades grandes, assim, São Paulo, Nova York, ninguém se importa se você tá andando de mala, se você tá andando de cavalo, se você... Então, ainda isso mais Nova York. Eu lembro perfeitamente desse caso que ela passou, porque eu tava em Key West, né? Sim. Eu não tava nem... Porque eu ia passar a semana também em Miami, aí a gente fez um bate e volta em Key West. É muito chique, gente. Nossa, é inacreditável, né? E olha que a mais chique de todas é a Kelly, que não está aqui hoje. Não. A Kelly eu acho que é a mais viajada, com certeza, a Kelly né? é a chique Ela de já foi verdade. pra A gente Rússia, né? tudo. Lugares. Legal. Exatamente, mas foi muito divertido porque eu tentava ficar pensando em alternativa para auxiliar. E uma das coisas, assim, aeroporto, eu amo viajar, mas aeroporto não é uma situação que deixa a gente extremamente confortável. Porque a minha sensação é que a gente está em prova ao tempo. Eu tenho que provar que eu não sou bandida, que eu não tô levando nada. É verdade. Será que alguém mexeu na minha mala? Será que alguém mexeu? Tudo. Ainda mais gera nos atenção. Estados Unidos. Tira o sapato. É um negócio muito doido. É isso. Em resumo, assim, que a gente pode deixar de registro para todo mundo antes de viajar, confira as regras do país para o qual você está indo. Verdade. Verifique se você precisa de cartão físico, documento físico, se dá para ir com a mala, se não dá. Hoje em dia, o chat GPT, ele veio aqui para te ajudar. Pergunta para ele, querido chat GPT, vou para tal lugar, quais são as suas dicas de ouro? Exatamente. Qual o tamanho da mala que eu preciso levar? Mas foi, né, no meu caso, o que acontece? Eu acho que foi a primeira vez que ele se envolveu um pouco na organização da viagem. Porque ele geralmente, assim, tá, pra onde vai? Daí, horas antes, ele arruma mala e vai, assim. Essa foi a primeira vez que ele se envolveu um pouco. Então, eu deixei... Não posso mais deixar, né? Tá explicado. Né? Gente, o papo tá muito bom. Eu vou puxar o break aqui, porque, olha, vai ter que ter outro programa com a Kelly também aqui, porque esse papo vai render. Então, fica aqui com a gente, que uma puxa a outra, volta já. Voltamos com uma puxa a outra, e agora a gente vai falar de um assunto que a Luísa domina. Com certeza vamos tirar nossas dúvidas aqui e ela vai contar também um pouco da jornada, um pouco das histórias, enfim. Voo cancelado, bagagem extraviada, horas no aeroporto. E agora? Vamos entender melhor o que a legislação brasileira e também internacional garante aos passageiros e como se proteger nessas situações. Conta pra gente, Luiz, o que você pode dar aí de dicas, ou o que você já pegou na sua mão, que você pode falar aqui pra gente. Nossa, já peguei de tudo que vocês possam imaginar, de tudo de verdade, assim. Tem casos que, pra mim, hoje são normais e outros que, de fato, me impactam. Ainda te impactam? Ainda. Sim. Na hora, minha memória trouxe vários aqui. Então, primeira coisa importante pra dizer pra todos os passageiros, e para vocês que viajam muito, não se estressem. Nunca. A primeira coisa que as pessoas fazem quando tem um voo cancelado, isso eu já presenciei no aeroporto em loco, é querer quebrar o aeroporto, ofender aquele funcionário que tá ali. Em regra, aquele funcionário que tá no balcão, ele não tem nenhuma relação com o que tá acontecendo e ele é a única pessoa que vai poder te ajudar. Ele que vai poder te orientar sobre as coisas que são viáveis ou não. Então vamos por fases. Entregue um bombom. Leve um presente. Exato. Justo. Primeira coisa que é importante todo mundo saber saiba os seus direitos. Essa é a primeira coisa, né? Para que você consiga ser respeitado, para que você consiga receber um tratamento diferenciado, você tem que saber aquilo que você tem direito. Não adianta achar também que você tem direito a tudo, que não tem, né? De fato, existem algumas questões. Então, quando a gente fala de cancelamento de voo, a gente tem que olhar primeiro assim, como é que tá o tempo? Tá um tornado lá fora, uma tempestade, tá
neve, uma nevasca, e meu Deus, meu voo foi cancelado, vou quebrar o aeroporto inteiro. Não, pelo amor de Deus. Você vai morrer se você voar, Exato. né, provavelmente. Vamos ter consciência sobre segurança aérea, né? Voar nessa condição vai gerar um risco de vida para todas as pessoas que estão ali. Agora, um cancelamento de voo por irresponsabilidade da companhia aérea, que é um remanejamento de frota, o piloto excedeu o tempo que ele tem que trabalhar e não tem nenhum piloto de plantão, cancela voo. A tripulação também excedeu o tempo, não tem tripulação reserva, cancela voo. Isso é um tipo de situação que a gente encara no direito do consumidor brasileiro como um descumprimento de contrato cabível de indenização. E aí, como é que funciona essa questão da indenização? Todo dano material que você sofre, então, ou seja, cancelou e eu fui remanejado para 12 horas depois. Tá. A companhia aérea não me deu hospedagem, eu tive que pagar do meu bolso. Isso é um dano material. Porque você teve um dispêndio de quantia financeira não programada por você, mas por culpa da companhia aérea. Tá. E uma outra coisa que a gente fala é sobre o dano moral. Nesse caso de dano moral, não é aquela coisa, ai, estou abalado, estou triste. Não é esse dano moral. É o dano moral que a gente fala da perda do tempo útil do consumidor. Que ao invés de você estar fazendo alguma coisa da sua vida durante 12 horas, você está ali parado no aeroporto ou parado num hotel esperando ser remanejado para sua vida continuar. Então, a base de um processo de transporte aéreo é, de fato, indenizar em decorrência desse descumprimento de contrato. Transporte aéreo tem dia e tem hora previamente marcados e você faz toda a sua logística de vida, de viagem, de passeio em decorrência disso. Qualquer alteração nesse contrato que vá gerar prejuízos a você, cabe indenização, tá? Ah, mas eu vou ganhar quanto? Isso não é um mercado, não é uma loteria. Uma processo tabela, judicial, né? Exato. Processo judicial depende do impacto que você prova para o juiz que você sofreu, de fato das provas que você tem, depende do convencimento de uma terceira pessoa que é o juiz. E eu sempre falo, eu não conheço nenhum juiz que é dono de companhia aérea, mas juiz que viaja eu acho que todos. Então eles têm noção do abalo que se dá em decorrência desse descumprimento. E aí, se você tiver por exemplo, uma reunião importante para fechar um negócio milionário, bilionário, que você perca, isso vai ter um valor de juízo muito maior. Óbvio, mas aí tudo depende da comprovação, né? Exato, porque o juiz é uma terceira pessoa que ele não sabe quem você é, não sabe a situação, então você tem que provar aquilo que você conta para ele. Então você bate lá na porta dele e fala, excelência, preciso vir aqui resolver uma situação que aconteceu. Ó, estão aqui os documentos que provam o que eu vivi, então o senhor precisa decidir se o senhor acha que eu tenho direito a uma indenização ou não. E aí ele que vai avaliar. Agora eu tenho duas perguntas. Uma vai, né, de acordo até com o que a Vivi falou. A primeira, o atraso do voo, se tem tempo que pode atrasar, e eu vou dar um exemplo, né, a última viagem que eu fiz, o voo atrasou 1 hora para sair do Brasil, consequentemente eu perdi a conexão quando eu cheguei lá. E aí, graças ao bom Deus, tinha um voo que saía 2 horas só depois, mas muitas vezes não tem, aí você tem que esperar mais 12 horas, vai no outro aeroporto. E também o caso da Vivi, que perdeu o voo dela por atraso. O que acontece nesses casos? Então vamos pela primeira situação. Tempo de atraso e caber indenização. Tudo depende muito da situação. Então eu vou te dar um exemplo que é um dos casos mais dramáticos do escritório, de uma amiga muito querida da Ramena. Um beijo pra Ramena. Ela contratou um voo, o pai dela faleceu, e o pai dela faleceu na Bahia, e ela tinha que pegar um voo para ir para o velório. Uau! Então ela contrata um voo para o dia seguinte para ir para o velório. E aí, por uma questão de atraso no atendimento do balcão, ela perdeu o voo dela. E ela foi remanejada para 45 minutos depois. Tá. Nesses 45 minutos, chegou uma forte chuva aonde ela ia descer, e ela atrasou 5 horas para aterrissar. Isso significa que ela perdeu o velório e o enterro do pai. Então perceba que 45 minutos de atraso geraram a perda do velório do pai dela, que é uma coisa que ela nunca mais vai vivenciar. Recebeu uma indenização alta para o Poder Judiciário, mas baixa para a perda que ela sofreu. Caramba. Agora, eu tenho casos de passageiros que tiveram um atraso de 5 horas, mas não tiveram um evidente prejuízo por isso. Tá. Porque foi na noite, aí chegou 5 horas depois, mas não perdeu uma diária do hotel, porque a diária começava às 3 da tarde, em vez de chegar às 10 da manhã, chegou às 3 da tarde, não tinha nenhum passeio, então não teve uma perda efetiva. Tá, entendi. Então o tempo vai depender muito da consequência que esse tempo vai gerar. A resolução 400 da ANAC, ele regulamenta 3 atrasos, até 1 hora,
Então, o voo atrasou 1 hora, você tem direito a uma ligação telefônica. Olha que loucura, né? Você pega o seu próprio telefone, meu Deus. É uma lei muito atualizada para os dias de hoje, perceba só. Com certeza. Acesso à internet e ligação. Aí se atrasa 2 horas, você tem direito à alimentação e mais de 4 horas à noite você tem direito à estadia, para que você não fique 4 horas ali no saguão do aeroporto. Só que, no caso concreto, vai depender muito. Então, por exemplo, o teu caso que você falou, atrasou 1 hora, eu perdi a conexão, e se eu fosse remanejado para 24 horas depois? Eu ia perder uma diária no hotel, ia perder passeio, uma programação. Então, tudo é do caso a caso, depende do que aconteceu, porque qualquer atraso é um descumprimento, então depende do dano que foi gerado para a gente conseguir dimensionar. Entendi. E no caso do passageiro que chega atrasado e perde o voo? Aí já era mesmo, não tem o que fazer. É importante anotar na agenda. É importante, assim. E ajustar o relógio, o despertador, principalmente em relação aos fuso horários. Porque às vezes a companhia, eles fazem uma gentileza de que conseguir... é considerado como no-show. É considerado como no-show. E aí, a companhia deixou de colocar uma pessoa no seu lugar porque você devia estar ali. Então, ela sofreu prejuízo. Por isso que não cabe muitas... Às vezes, a companhia deixa você remanejar com um valor proporcional, da diferença tarifária. Mas não tem obrigação nenhuma. Não, nenhuma. Depende muito da companhia, da boa vontade, do trecho. Por exemplo, São Paulo-Rio, que tem voo a cada 1 hora, ok fazer isso. Agora, num voo que tem 1 vez por semana, é complexo. E tá lotado o voo ainda, é complexo. Exato. E nós somos obrigados a despachar a mala de mão, porque... Essa é uma pergunta eu não boa. sei porquê, mas assim, todos os voos que eu pego na vida, as pessoas são obrigadas a despachar a mala ali. Bom, vamos lá. Quando houve o advento daquela questão do não despacho de bagagem atrelado ao valor das passagens, que foi uma tentativa do governo de diminuir o valor das passagens, que nada foi diminuído, né? É verdade seja dita, muito pelo contrário. Ah, não, mas é que é para equiparar o valor e tudo mais. Bom, aí todo mundo começou a viajar com bagagem de mão. Só que aí mulher viaja com bagagem de mão, a bolsa e a sacola. O homem com a bagagem de mão, a mochila e uma sacola. Quando você vai ver, cada passageiro tem 3, 4 bagagens e a companhia aérea não faz uma fiscalização rígida com relação a isso. Sim. Né? Porque tem espaço na aeronave para uma bagagem de mão para todos os passageiros, seja embaixo da poltrona ou em cima. Mas por que hoje não cabe? Porque o primeiro que entra, o pessoal que é Premium, Platinum, Gold, entra Diamante... primeiro, leva tudo sim. Leva espaço, né? Exato, eu também. Mas enfim, exato. Agora, como é que funciona? Bagagem de mão, todas as companhias aéreas vão falar que bagagem de mão é para você colocar coisas de valor e coisas que tem que estar com você. Remédio, joias, bolsas, tudo que for de valor estimado precisa estar com você. Senão você precisa declarar para a companhia aérea que você tem coisas de valor na sua mala, pagar um seguro por isso. Senão, se a sua mala for extraviada, você não consegue indenização. Então, vamos recapitular. Toda vez que você coloca coisa de valor na sua mala e você despacha, você precisa falar para a companhia aérea. Tem coisa de valor aí dentro. Tem uma bolsa da Louis Vuitton, tem uma bolsa da Chanel, tem um diamante, não sei o quê. Tudo isso custa XYZ e você tem que pagar um seguro por isso. Porque se a sua mala for extraviada e desaparecer, para você receber esse valor de volta, tem que estar declarado. Senão, eles têm um limite de indenização, que é R$6.000. Nada. Exato. Só que aí o que acontece? Ele fala que as coisas de valor tem que estar na sua mala de mão. Aí você chega pra embarcar, mala de mão, tem que despachar. Tem que despachar. Você vai pagar o seguro da minha mala? Porque tem coisa de valor aí dentro. E se extraviar? Então faz uma declaração dos itens, eu não vou pagar o seguro e você despacha. E eles fazem? Não. E eles têm que deixar você embarcar. E eles deixam embarcar. E eles têm pressa, né? Eles têm horário. Exato. Então, quando eles pedem pra eu despachar, eu falo, ok, mas tem um computador, tem uma bolsa, tem joia, tem... Às vezes nem tem, mas eu vou falando. Anotem, gente, anotem isso. A companhia aérea brigando comigo, né? Eu não poder embarcar em mais nenhuma companhia aérea. Mas eu acho que é isso aí. Mas e aí você tem que falar pra ele, então você vai me dar uma declaração de valor e eu não vou pagar o seguro porque você tá me obrigando a despachar uma bagagem que eu não deveria. Vamos dominar o mundo agora. Eu acho que é uma informação preciosíssima, até porque eu já passei por isso, de ter que tirar o laptop de dentro da mala e sair carregando aqui. É horroroso. Na mão. É horroroso. E carregar... Ai, não, e normalmente na tua mala tem assim, tem isso, aí tem uma bolsa, e aí tem o relógio, e aí você vai a mala vazia despachar, você segura tudo no meio do braço. Eu não despachava, mas eu não tinha a segurança que vou ter a partir de agora pra poder falar. Exato, pode. Né? Porque eu sempre não vou despachar, mas assim, se ele pedir a segunda vez, eu vou. Não, geralmente a mala de mão não é uma mala que tenha cadeado, não é uma mala porque é uma mala que
Às vezes, pô, eu coloco um casaco, uma troca de roupa, Exato. remédio, da rinite, coisa assim. Não é uma mala que você tenha tanta preocupação Sim. de deixar tudo certinho, como uma mala que você sabe que vai despachar, Exato. né? Então, é uma coisa muito chata. E muito legal essa dúvida que você trouxe, Ju, porque tem acontecido muito. Mesmo. Mas por conta dessa ausência de fiscalização, né? Quantas vezes a gente... Eu vou contar um truque que eu tenho. Conte. Aí chega a semana que vem, tá todo mundo no aeroporto assim. Toda vez que eu viajo com uma bagagem só pra despachar e eu vou pra Europa, eu levo uma fronha de zíper. Tá. E aí eu coloco toda a roupa suja dentro dessa fronha de Show. zíper e ela vem como um travesseiro. Sim. E aí eu tiro pelo menos uns 6 quilos da minha bagagem pra conseguir Olha ter essa Essa dica Gente, salvem essa dica. Só que você parece que tem uma criança de tem um colo. filho Seu ali. travesseiro é uma Porque criança de você colo pode de 6 levar quilos. travesseiro sem problema. Exato. O E aí travesseiro ele não entra como bagagem. teve uma então, viagem de Paris que o meu noivo ele passou bastante vergonha, porque eu acho que tinha uns 10 quilos naquela fronha, sem brincadeira, assim. Pessoa suando, carregando o travesseiro. Exato. E aí foi fazendo um peso na perna, assim, eu falei, vou colocar meu travesseiro aqui embaixo, não quero usar travesseiro hoje. Foi assim. Tô confortável. Mas assim, pessoal, vamos com calma nessa dica, porque senão daqui a pouco tá todo mundo com Tá 10 todo quilos mundo de viajando travesseiro. travesseiro. Gente, o papo tá maravilhoso. Nossa, esse programa tá Passou passando, né, em um rapidíssimo, né? segundo. Mas eu vou ter que puxar o break. Uma puxa a outra, volta daqui a pouco. Voltamos com uma puxa a outra. E o papo tava muito bom, mas a gente tem outro muito bom também que a gente não pode deixar passar, gente. Muita gente vem buscando a cidadania por descendência, mas será que vale o esforço? Quais são os direitos, vantagens e possibilidades reais para quem conquista o tão sonhado passaporte vermelho? Cidadania europeia vale mesmo a pena? Responde pra gente, doutora Luísa, agora. Essa é boa, né? Ah, eu sou suspeitíssima, né? Eu sou portuguesa, reconhecida já, e olha, teve uma vez, eu vou contar essa história que é muito engraçado. O meu noivo, ele é filho de português. E aí nós fomos visitar a família dele, ele, não preciso disso, sou brasileiro, não quero esse passaporte e tal. Eu falei, tá bom, eu vou com o meu, tá tudo certo, o meu já tá reconhecido. A gente chegou na imigração, eu passei no computadorzinho, 10 segundos, entrei em Portugal, ele ficou 2 horas na fila da imigração. Aí ele saiu da fila da imigração, eu vou fazer meu passaporte, porque o meu pai é português, você nem conhece seus portugueses, e aí ele fez depois disso. Mas eu acho que é isso, depende muito do teu interesse, né? Tá. Então a cidadania europeia, ela te dá diversos benefícios, você se torna de fato um cidadão europeu. Então você entra e sai como você quer, do jeito que você quer, sem explicar quanto tempo você vai ficar. Você pode morar em qualquer país da zona Schengen, então, por exemplo, eu sou portuguesa, mas posso morar na França, na Itália, na Alemanha, em qualquer dos países daquela região, daquela zona. Eu acho que um dos maiores benefícios hoje da cidadania é não precisar de visto para os Estados Unidos, então a gente pega uma autorização pela internet. Então... E agora o visto para os Estados Unidos vai estar mais de R$2.500, né? Exato. Mas todos, mesmo o B2B, o B2, sei lá, para os Estados Unidos, todos vão estar caríssimos? Todos vão estar caros. Até para a Europa tá caro também, até para o europeu. Antigamente a gente pagava $20, agora a gente vai pagar $200. Nossa. Então, de fato, também para nós encareceu. Só que para nós a gente entra num site, preenche os dados, coloca as informações do nosso passaporte, conta que dia que a gente vai, paga a taxa, em 24 horas vem autorização no nosso e-mail. A gente não tem que fazer entrevista, a gente não tem que ser aprovado ou negado. Ir para São Paulo, pegar fila, tudo não, aquele... nada disso. Exato, nada disso. Então tem vários benefícios. Eu acho que também essa questão do plano B. Eu não quero fazer críticas políticas ao país, não quero aqui abrir essa margem para esse debate, que eu acho que não é esse o clima da nossa conversa, mas é aquela coisa... exato. É aquela coisa do... Se eu quiser, eu posso ir embora. Estarmos preparados. Exato. Tá. Se eu quiser, eu posso ir embora, sabe? Se eu quiser, eu tenho o mundo na palma da minha mão, literalmente. Hoje o Brasil tem uma dificuldade comercial com o mundo, então não é nem uma crítica política, é uma realidade que a gente vive, sim. exato, com visto para um monte de lugar, e o passaporte europeu não. A gente tem diversos acessos, e eu acho que a possibilidade de morar, estudar e trabalhar fora é o que nos dá mais tranquilidade. Porque você, como brasileiro hoje, por exemplo, eu quero ir para Portugal, todo mundo tá indo para Portugal. Aí Portugal agora tá começando a fechar a porta para quem não tem sangue. Tá falando, peraí, aqui tá ficando bagunça, não tá dando para ficar desse jeito. A gente não, a gente tem um sangue, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros tem um pouco de sangue europeu. Sim, com certeza. Então, nós temos essa possibilidade de reconhecer isso até por reconhecimento da nossa família. A foto dos meus bisavós tá na sala da casa da minha família, porque a gente enaltece esse esforço que eles tiveram de atravessar o oceano para fazer a vida aqui
e nós sermos quem somos. Então, agora a gente só tá querendo voltar, porque agora o caminho contrário tá mais fácil. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho só uma pergunta aí pra gente finalizar esse tema, Luísa. Qual que é o custo disso? A gente consegue estimar quanto custa? Porque documentação, ok, né? Eu acho que deve variar de cada um, dependendo, mas questão de preço mesmo, Custo né? e tempo, quem, né? Quanto custo tempo e tempo, demora? Então, vamos lá. Tudo depende da cidadania, né? Então, nós temos... Hoje, lá no escritório na Jobconte, que eu convido todo mundo para conhecer nas redes sociais, nós temos 3 cidadanias que nós trabalhamos, então Espanha, Itália e Portugal, com custos muito diferentes e duração de processos muito diferentes. A Itália hoje, por conta das restrições que o governo fez recentemente também, em março desse ano, é só pela via judicial. Então, só processos judiciais na Itália para o reconhecimento da cidadania. Tá. Tempo médio, 3, 4 anos, digamos assim, desde a assinatura do contrato até a finalização desse processo. Porque é um processo judicial, tem uma complexidade, tem uma quantidade de documentos importantes de serem reunidos, com custo um pouco mais alto, a depender da quantidade de familiares envolvidos, que é um processo que não tem limite de quantidade de pessoas. Lá no escritório a gente tem um processo com 60 familiares, por exemplo, na hora que você divide por pessoa, sai um preço até irrisório. A cidadania, e aí não tem limite de geração. Se o italiano é trisavô, pentavô, vai buscando ele lá, ele só tem que ter morrido depois de 1861. Se ele tá bom, depois, né? Também tá bom. Tá bom, né, gente? Tem tempo. chão. A cidadania portuguesa, por sua vez, ela tem limite de geração. Então, só filhos e netos conseguem reconhecer. Ah, eu sou bisneto. O neto tá vivo? Tá, então faz do neto e depois faz o seu. Ah, eu sou bisneto e o filho do português está vivo. Faz o filho, depois e assim sucessivamente. Você faz escalonado, vai passando de geração em geração. No meu caso, eu sou bisneta, fez a minha avó como filha, minha mãe como filha da minha avó e depois eu como filha da minha mãe. Se a pessoa já foi falecida, não consegue. Não consegue. Tem que estar em vida. Tem que estar em vida. Não o português, nem o filho, por exemplo. Se é o neto pelo menos tem que estar vivo. Tá. Entre o filho e o neto, alguém tem que estar vivo. Se o filho e o neto do português faleceram, a árvore morreu com eles. Entendi. Tá? Processo muito mais rápido. Então, no caso de filho de português, 6 meses, mais ou menos, para concluir. E no caso de neto, aí já passa para 4 anos também, porque é um processo um pouco mais complexo. Assim como de cônjuge. Também dá para casar. Todo mundo que quiser casar com europeu, é possível também. São 5 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos também para reconhecer. E aí, espanhol, a gente tem uma lei que está com a janela aberta para o reconhecimento dos filhos e netos maiores de idade até outubro desse ano. Então, se você é filho e neto de espanhol, corre que a janela ainda está aberta para fazer. Depois a janela fecha de novo e aí só na minoridade consegue fazer esse reconhecimento. Então, uma pergunta. Por exemplo, se uma das pessoas da família já tirou a cidadania, por exemplo, italiana, isso para replicar para o resto, é mais fácil? Não, igual? porque a italiana eu tenho que subir na origem do sangue. Então, na italiana eu tenho que subir no italiano. Eu não posso pelo reconhecido. Eu falo que a cidadania italiana não é uma cidadania fluida. Ela não vai passando de geração para geração. Eu sempre tenho que voltar na fonte. Eu sempre tenho que voltar lá na primeira geração. E aí isso é complexo por conta da documentação. Quanto mais distante, mais documentos eu tenho que expedir. Enquanto que a portuguesa, por exemplo, ela é fluida. Então, por exemplo, meus filhos, eles não vão ser trisneto de português, eles vão ser filhos de portuguesa, porque aí eu já tenho o reconhecimento feito. Mesmo que isso esteja numa linha, por exemplo, a minha irmã já tirou a cidadania italiana. Mesmo. Aí eu tenho que fazer tudo de novo, Sim. mas eu posso pegar os documentos dela que vão servir para mim. Provavelmente não. Não. Vai ter que Provavelmente fazer não. tudo de novo. Tudo de novo. Depende de quando foi expedido, depende se tem a via física ou não, porque esses processos de cidadania, nós fazemos todo o arquivo da documentação na autoridade da Itália, por exemplo. Então não vai ficar uma via física aqui. Então eu vou precisar das vias físicas para fazer o teu registro da mesma feita. Então, porque nós literalmente nascemos na Europa. Então eu tenho uma certidão de nascimento portuguesa, cujo nascimento é a data do meu nascimento e o local de nascimento é Santos, São Paulo, Brasil. Ah, interessante. Então a data ela não é a partir do reconhecimento, e sim do nascimento de fato. Que legal. Interessante, muito bom. Gente, foram Gente, várias uma dúvidas. aula. Dava pra gente ficar aqui umas 3 horas, gente. Certeza. Mas vamos Eu para o amo caderno isso. de perguntas, então. Começar com a Ju. Qual foi o maior perrengue que você já superou em outra língua? Em Bahamas. Foi o pior, assim, porque não tinha sinal de celular, não tinha absolutamente nada. Foi uma viagem recente, inclusive. E o inglês foi a coisa mais terrível. Sempre aquelas norte-americanas bem espalhafatosas. Uhum. E ela gritava comigo, e eu não gritava, e eu falava. Foi terrível. Eu achei que os meus órgãos seriam roubados, inclusive. Porque eu desci do navio e imaginei assim, ninguém sabe onde estou, não tem sinal, não tem nada. Eu não sei para onde ela tá indo. E você, Acho Vivi? que foi quando a primeira vez que eu falei, vou conquistar o mundo.
Pra onde? Pra Coreia, né? Foi a minha primeira viagem atravessando o planeta internacional. Nunca tinha pego um avião internacional. Não falava inglês, assim, né? Agora até a gente fala mais que começa a viajar, entende que existe um inglês de viagem, vamos falar assim, né? Sim. E aí eu falei, cara, e agora, né? A pessoa falava, chicken, meat. Eu falava, yes, One. Meat. Eu acho que aí... Mas aí, acho que desbloqueia também. Acho que tem esse negócio. Eu tinha essa coisa de, viajar exterior, não falo inglês direito, ninguém vai me entender, viajar sozinha. Cara, isso aí é coisa da mente. Qualquer ser humano consegue, vai fundo, tenha coragem. E se você vai se virar, né? E tá tudo certo. E você, Luísa? Olha só, eu aprendi francês por conta desse perrengue. Eu fui pra Paris com os meus pais e na época eu falava inglês, não falava francês. Hoje já sou fluente em francês por conta dessa situação em específico. A gente tava num hotel e aí eu conversei com a atendente, ela trouxe uma nota de consumação super alta do quarto e eu falando inglês com ela, eu falei, não consumi isso. Aí ela pega o telefone, começa a falar em francês com alguém e dá risada. Aí eu falei assim, eu não entendi o que você falou, mas eu vou voltar nesse hotel falando a sua língua pra você nunca mais dar risada na minha cara. Eu voltei naquele hotel, mas não encontrei ela. Óbvio. Mas eu agradeço hoje imensamente ela, por isso que hoje eu sou apaixonada pela língua francesa, hoje sou fluente, graças a essa situação específica. Cara, eu acho que eu não tive perrengues, assim, porque eu só viajei pra países que ou falo inglês, o inglês eu falo, o espanhol eu não falo tão bem, mas o espanhol a gente se vira melhor. Mas teve um perrengue que eu nem vou falar que eu superei, inclusive professores de inglês, me expliquem isso, né? Tinha um show que era de rock. E rock é pedra também, né? Em inglês. E aí, só que tem uma pronúncia diferente. E aí eu tentando explicar pra americana, e ela não entendendo, porque ela falou, show da pedra? Ela tava entendendo pedra, só que eu não tava conseguindo ter o accent correto pra falar que era rock de rock and roll, assim, né? E aí depois a gente se entendeu. Mas tem alguma coisinha aí que faltou nas aulas de inglês. E aí, vamos lá. Se você pudesse ter dupla cidadania de qualquer país do mundo, qual seria e por quê? Vivi. Eu gosto, acho que do Oriente, eu sou apaixonada por lá, mas eu acho que a Suécia também, eu acho que é um bom país para se viver. Eu acho que eu podia casar com cada um e pegar o green card, né? Um amor em cada Cidadã do mundo. Eu acho que pode fazer. E você? Itália. Ai, é tão fedido. Eu já tenho portuguesa, mas eu teria francesa. Eu sou apaixonada pela França, gostaria muito. Bom, pra mim, canadense, né, gente? Todo mundo sabe, já fiz intercâmbio no Canadá, sou apaixonada pelo Canadá, moraria no Canadá, então não tenho o que falar. E aí, a última pergunta pra gente finalizar o programa. Você é do tipo que organiza tudo ou vive de improviso na estrada? Nossa, eu sou extremamente organizada. É insuportável, assim. Eu sou aquelas que tem roteiro, que já sabe quanto custa, a hora que funciona. Eu odeio chegar... Um dos meus traumas, eu passei um tempo, eu fiz férias de verão na França para estudar a fluência do francês, e aí um dos traumas, assim, eu tô louca pra conhecer o museu, e você chega, o museu tá fechado. Nossa, aquela frustração de não olhar calendário. E aí depois disso eu fiquei bem chata e bem metódica de organização, então eu sou a louca da organização. Bom, você também, né, Ju? Obviamente. Já organizada, natural, Vivi. Eu acho que eu sou, assim, eu planejo até a primeira página, eu planejo como eu chego, aonde eu durmo e o que eu posso comer na primeira noite. Aí o resto, só alegria. Vamos! Não, eu sou bem, pra viagem, eu sou bem organizada também. Inclusive, assim, eu chego nos lugares, a impressão que eu tenho é que eu até já conheço. Porque eu estudo tanto aquilo que parece que eu já passei por ali, já sei praticamente tudo. E o viajar é legal por isso, porque o Começa planejamento da viagem já é o início da Pega o Google viagem. Maps andando pelas ruas, é muito bom. Gente, eu vou ter que encerrar o programa, passou muito rápido. Falar de viagem é um sucesso. É um sucesso, temos que marcar outros. Luísa, muito obrigada pela sua presença, você foi maravilhosa, sou fã de casa e assim, com certeza dou dicas muito valiosas para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a hospitalidade de vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui. E contem comigo. Falar de viagem, tô aqui. Estamos muito felizes. Então, gente, por hoje é só. Uma puxa a outra todos os domingos. E sábados a reprise também aqui na TV Cultura Litoral. Até a semana que vem. Tchau, tchau.